Olá, cumprimento a todos os participantes, ouvintes e os que apresentarão as suas comunicações e agradeço a organização desse evento. Eu me chamo Cláudia Zimenez Cerqueira César, sou professora do Instituto Federal Catarinense, campus Blumenau, e realizei a escrita do artigo Previsão do Tempo das Intempéries do Processo Artístico, juntamente com a minha bolsista de pesquisa, Cíntia de Jesus Gaia, que é estudante do curso de Pedagogia. Eu peço a licença para fazer leitura de parte do nosso artigo e que já projeto de antemão a estrutura de como o organizamos. Então, vamos lá. Previsão do tempo das intempéries do processo artístico. 1. Antes da tempestade. Nessa parte, iniciamos contextualizando a pesquisa que resulta desse artigo, intitulado A Prática do Deslocamento na Arte Contemporânea, Anotações em um Processo, cuja natureza foi, a um só tempo, teórica e prática, sendo essas duas instâncias indissociáveis de igual valor. Proposta para ser desenvolvida sob um processo cartográfico, a pesquisa teve como objetivo principal realizar uma investigação sobre teorias e fazeres artísticos pautados no deslocamento na arte contemporânea, visando com que o bolsista desenvolvesse um livro de artista. Nesse meio, as anotações sobre e no processo, tanto dos trabalhos práticos elaborados como dos textos estudados, foram fundamentais, pois naturalmente sairia dali a composição da publicação supramencionada. Vale ressaltar que a essas anotações nós demos o nome de caderno de viagem ou caderno de viajante. Então, dando sequência, 2, aviso de tempestade, 2 relatos e uma partilha. Relato 1, orientadora. Nessa parte, expõe o fato de ser artista e também de ter sido durante 8 anos orientadora de um grupo de artistas, encontrando-os mensalmente para discutir, de modo individual e coletivo, seus processos criativos, curadorias, obras e escritos de outros artistas. Essa experiência aparece hoje na minha atuação como professora da disciplina de Fundamentos e Metodologias em Arte, no curso de licenciatura em Pedagogia, bem como da disciplina de Arte do Ensino Médio. Tal experiência também me levou a refletir sobre como tudo que estava sendo desenvolvido no projeto colaborava com força na formação estética da bolsista. Relato 2, bolsista. Nessa parte, Gaia comenta que, como bolsista oriunda de um curso de pedagogia e não de artes visuais, algumas questões se colocaram desde o início do caminho, pois, por vezes, quis avançar rapidamente, correr contra o tempo, entender tempos históricos e arte contemporânea. Em outros momentos, compreendia que era necessário pausar, despir-se de padrões pré-estabelecidos do que entendia sobre arte e deixar o curso das coisas correrem naturalmente, para se entender no meio daquele processo. Independentemente das escolhas, aprender a considerar a processualidade era o que estava em jogo. Comenta ainda que, infelizmente, dias são aparatos cheios de consequências e que, de maneira alguma, imaginávamos que o percurso teria que ser replanejado em função de uma pandemia mundial de Covid-19. Assim, premiada pelas insólitas circunstâncias da pandemia, foi limitada apenas a alguns lugares repetitivos, os cômodos de sua casa, bem como seu hall de entrada, alguns trechos de ida e vinda ao mercado e sua memória. A nossa pesquisa ela tinha o intuito de que nós realizássemos alguns deslocamentos pelo campus e pelos arredores do campus e, enfim, pela cidade de Blumenau. Mas, como foi dito, infelizmente isso teve que tomar outro rumo, se limitando ao espaço da casa devido à pandemia. Então, 3, guia de tempestade dos procedimentos do cartógrafo e a pesquisa em arte. Aqui, refletimos que, embora tivéssemos o propósito de se estudar a cartografia, o momento inicial da pesquisa focou apenas em estudar textos que abordavam histórias de artistas viajantes, escritos de artistas e procedimentos de viagens. Ao mesmo tempo em que alguns conhecimentos iam sendo adquiridos, uma série de exercícios poéticos também eram realizados, pinturas, desenhos, fotografias, vídeos, etc. Nesse processo, tínhamos alguns propósitos em mente: coletar, anotar, rascunhar e criar o caminho da viagem. Em continuidade, nessa parte, embasamos nossos passos com o pensamento de Sueli Ronick e Virginia Castro, expondo a importância das anotações para a cartografia. Então, durante a tempestade, considerações pelo meio.
Relato 3, bolsista. Nesse momento, Gaia discute sobre seus processos, seus trabalhos artísticos elaborados no projeto e a importância das anotações e arquivos no processo. Então, eu exponho aqui algumas anotações que a Gaia foi realizando no caderno de viajante e também algumas experimentações a partir dessas anotações. Também ela expõe o momento em que, como se debruçou sobre essas anotações, que foi colocando-as no chão, uma ao lado da outra, a fim de traçar linhas de convergência. Então, após expor essas anotações, todas uma do lado da outra, ela percebeu que repetidas vezes usava o procedimento de sobreposição nos trabalhos produzidos. Então, vou mostrar dois trabalhos em que a Gaia realizou que ela foi identificando o procedimento de sobreposição. Temos aqui o Tomar Sol 1, que é um vídeo em que ela busca um vídeo que ela tinha anteriormente, né, um arquivo do mar, e ela sobrepõe uma fotografia do momento atual, de 2020, que era o momento da pesquisa, e em que ela estava tomando um banho de sol, né, de sol incidindo pela janela do seu apartamento. Então, ao sobrepor, duas questões, né, aparecem ali que move, né, o intitular tomar sol, que é o estar tomando banho de sol, e o tomar sol é estar mar e sol a um só tempo, devido a essa sobreposição. Aqui temos também o tomar sol 2, que aparece bem a janela do apartamento. E um outro vídeo que ela faz, que se chama Caleidoscópio Cotidiano, e que ela percebe alguns elementos da casa, no hall de entrada, que, como ela relata, ela até então não perceberia se não tivesse submersa nesse processo artístico de prestar atenção na casa, de anotar, de investigar. E depois joga algumas fotografias no programa de computador que vai sobrepondo a imagem até gerar esse calendoscópio. É um programa bem comum. Esse vídeo, então, apresenta primeiro o calendoscópio e, a seguir, o objeto do qual ele deriva. Aqui tem uma outra cena do calendoscópio cotidiano. E depois, no relato 4, eu vou falar da questão dos artistas que desenvolvem publicações a partir de deslocamento, de deslocamentos e de como foi pensada a publicação da Gaia, diagramada por mim, que se chama Durante a Tempestade, que é uma publicação que fizemos a partir de de boa parte das anotações do processo, e ela recebe esse nome Durante a Tempestade por causa de uma fotografia que vocês vão ver ao final dessa publicação, em que a Gaia intitulou Antes da Tempestade, e a gente achou por bem intitular a publicação Durante a Tempestade, por estar não só da tempestade da pandemia, mas de tudo que acontece dessas intempéries todas do processo artístico. Também ela tem o tamanho de um documento de identidade, devido a essa primeira imagem, que é a sombra de uma fotografia que ficou numa dessas carteirinhas, envelopinhos que guardam fotografia 3x4, que é própria para documento de identidade. Então, a gente aproveitou essa sombra para fazer esse registro de tudo que é do próprio processo artístico da Gaia, durante a tempestade. Aqui temos a página inicial. Então, algumas combinações foram feitas, né, de proximidade pelas formas do desenho e também da forma desse vazado aqui que tem numa folha coletada. Aqui também, não só pelas cores, mas por causa da engrenagem. E outras combinações feitas. Retomando aqui alguns trabalhos já elaborados, colagem junto com anotações, desenhos junto com pintura, impressões junto com anotações. E, por fim, a gente chega nessa colocação, né, nesse questionamento
que ela era de uma das anotações, é quanto tempo dura a corda do relógio. E é colocado junto à fotografia antes da tempestade, que é aquela que eu falei no início, é, é, precedendo mesmo nessa a ideia de quanto tempo dura a corda do relógio, que é o tempo do processo criativo que não tem fim, né? Você termina um trabalho artístico e já dá início a outro, ou mesmo que numa pausa prolongada, você está sempre em processo, né? Em processo de elaboração artística. E aqui vai finalizando a publicação. Então, para finalizar também a minha fala, nós terminamos o texto com é, subtítulo Estiagem, que diz o seguinte: ao fim dessa pesquisa, que não é o fim, percebemos que, uma vez compreendidos primeiramente de maneira prática os procedimentos cartográficos, apaziguou-se uma inquietação latente desde o início, para onde a pesquisa nos levaria. Ao habitar o terreno caótico onde reinavam as anotações, trabalhos artísticos e demais fragmentos, pôde-se traçar rotas entre esses variados pontos até então autônomos, e o que surgiu foi a percepção de que se vinha utilizando um mesmo procedimento repetidas vezes, que é a sobreposição. A descoberta desse procedimento, conceito, nos possibilitou entender que, mesmo inconsciente, utilizá-lo repetidamente nos trabalhos artísticos insinuava uma certa afinidade natural entre a bolsista e o processo artístico. Embora não se soubesse o que se procurava, a sobreposição apareceu naturalmente no momento posterior de análise e reflexão do que havia sido feito, complementando o objetivo primordial da pesquisa. Contudo, para se entender o conceito de sobreposição, é necessária uma outra pesquisa dedicada a tal intento, o que naturalmente escapa ao escopo da presente investigação. Agora, em tempo seco e brando, espera-se o período de novas chuvas e trovoadas. Bom, seria isso. Agradeço novamente